Olá, eu sou a Raquel Martinho, psicóloga, terapeuta de casais e família, terapeuta comunitária, inspirada em estudante, agora no momento nos assuntos da fitoterapia, da constelação familiar, muitos outros interesses. Nesse momento profícuo da internet, graças a Deus a gente pode estudar bastante coisa. E eu venho trazer também um pouco dos meus conhecimentos, ainda sobre os processos depressivos, como no primeiro vídeo. O que me motiva a falar sobre esse assunto no Brasil, setembro é chamado de Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. E nos últimos tempos têm chegado assim, alguns artigos para mim nos jornais que me motivam a continuar sobre esse assunto. Um deles é um pouco mais antigo, é de maio, saiu no El País, fala sobre a fome de abraços, fome de pele que nós estamos, e relaciona, né, a questão do toque com a produção de serotonina, que é um dos principais hormônios relacionados ao bom sono e também ao bem-estar mental e emocional, né? Também relacionado aos processos depressivos, quando está em baixa. O outro artigo que me chamou a atenção saiu no Jornal Público, dia 7 de agosto desse ano também, falando sobre o aumento do consumo de antidepressivos aqui em Portugal. Parece que foram mais de 248 mil embalagens compradas nos primeiros 5 meses do ano de 2020 em relação a 2019. Então, entre janeiro e maio de 2020, em comparação com janeiro e maio de 2019, tem aí quase 250 mil embalagens de antidepressivos vendidas a mais, né? Então, tá aí uma coisa pra gente estar atento. Outro artigo que me chamou a atenção, saiu no início dessa semana, na segunda-feira, foi sobre a taxa de desemprego dos jovens, que está em 25% aqui em Portugal. Então, Portugal é um país que se reergueu há pouco de uma crise em que os jovens sofreram muito e agora, de novo, aí estão nas interrupções de seus processos, quando estavam quase a conseguir, de novo aí essa enxurrada, interrompendo o fluxo, né? Pronto, então assim, muitos são os fatores externos que podem agravar os processos e suscitar processos depressivos, né? Entretanto, temos aí processos que ocorrem internamente, né? E alternativas para se lidar com eles. Eu vou começar a falar sobre as alternativas porque eu vou voltar lá no alecrim. Lembram do alecrim? Hoje ele tá aqui, olha, com uma florzinha branca, uma rosinha branca, trazer um pouco de serenidade, um pouco de calma. São pequenos gestos que modificam o nosso dia, né? A presença das plantas. Então, assim, por que eu torno a falar do alecrim? Primeiro, muita gente se mostrou interessado. Eu gostaria de fazer alguns adendos. Reitero a propriedade estimulante do alecrim, como atuando na circulação e equilibrando o humor, combatendo a depressão. Mas, sim, um pequeno cuidado aí para os hipertensos, não tomem muito, né? De leve aí no alecrim, porque ele realmente tem uma tendência a estimular a tensão, né? A pressão arterial. Bom, mas além de ser estimulante, o alecrim também é colagoso. O que significa isso? Significa que ele estimula as células hepáticas e a vesícula biliar. E nós sabemos, para quem não sabe, eu vou contar, que o fígado é um órgão que está estritamente ligado às emoções.
o fígado é um baúzinho, um armazém das memórias, das emoções que nós vivemos. E emoções ligadas aos relacionamentos. Isso é um pouco redundante falar, né? Entretanto, quais são os tipos de emoções que podem sobrecarregar o fígado? A raiva, o medo e a culpa são os 3 principais vilões do fígado. O que acontece quando o fígado fica sobrecarregado? Como é que você pode ver? Quais são os sintomas físicos, né? São vários. Dor de cabeça, sensibilidade à luminosidade, embaçamento da visão, digestão difícil, lentidão, sono perturbado, são algumas. Existem outras, como por exemplo, mau hálito, urina escura, a língua embranquecida, vertigens. Me chamam a atenção especialmente essas porque também podem ser sintomas associados à depressão, dor de cabeça, que vem com o excesso de sensibilidade à luminosidade, o embaçamento também da visão, as vertigens, o sono perturbado, dor de cabeça, não é assim, dor de cabeça. Bom, então são questões aí para se estar atento. O que você faz se aparecerem esses sintomas? Procura um médico, de preferência também um psicólogo, para você poder observar e investigar que tipo de emoções também podem estar aí embaçando o seu bem-estar. O que a gente está falando é de autoimagem, né? Quando o fígado não está conseguindo processar muito bem as emoções, que são emoções ligadas aos relacionamentos, geralmente são emoções ligadas à imagem que eu acho que o outro tem de mim, né? Então, a dificuldade de processar críticas, o excesso de preocupação com o que os outros vão pensar, excesso de preocupação em agradar as pessoas. Então, de onde que vem isso? Qual é o cerne da questão? O primeiro olhar que um ser humano recebe quando ele nasce é o da mãe, né? Muitas vezes é o da enfermeira, do médico, né? Vamos deixar isso entre parênteses. Aquele olhar que primeiro chega é o olhar da mãe, é o olhar que como é que nós podemos dizer assim, que confere uma identidade, um sentido de pertença à pessoa, o amor, a aceitação, né? Você faz parte de mim, estava dentro de mim, agora faz parte da minha família, do meu coração, da minha vida. Depois isso se estende ao pai e ao resto da família, assim se deseja, né? No mundo ideal. Muitas vezes esse mundo não é nada ideal desde o início, nem a mãe é capaz de trazer esse olhar amoroso e acolhedor para o seu próprio filho. Acontece nas melhores famílias, é por isso que temos aí muitos terapeutas e muitas pessoas a procurar terapia. Mas qual é o gancho? Quando é que a pessoa consegue, dentro da terapia, sair da sua queixa e começar a trabalhar num caminho mais positivo, mais produtivo para ela? Quando ela percebe que aquilo que a mãe não teve condições de dar faz parte da história dela, da sua própria história e da história da mãe, né? É o que a mãe pode dar. É pouquinho? Foi pouquinho? Foi o que ela pôde, foi o que ela recebeu. E também é o desafio proposto para você, né? Para que você possa crescer e desenvolver a sua própria identidade, suas próprias habilidades, reconhecer as suas próprias fraquezas e transformar. O próprio adulto poder reconhecer todos esses aspectos e cuidar da sua criança interior como se fosse uma mãezinha. Sendo homem, sendo mulher, cada um tem a sua criança interior e cada um é capaz de cuidar dela.
Então, isso eu me coloco, quando eu me coloco capaz de cuidar de mim mesma, de confortar a minha criança interior, eu estou me colocando no meu trono, no meu eu sou. Eu não sou um pobre coitado, vítima do meu próprio destino, da minha própria família, do meu próprio pai, da minha própria mãe. Isso é um paradigma que já foi ultrapassado pela humanidade. Essa visão linear em que os problemas de uma pessoa, as características, os defeitos, as deficiências de uma pessoa eram encontradas, a origem delas eram encontradas na família, como se fosse um A mais B dá C, isso está ultrapassado, isso já foi, pelas teorias sistêmicas, já foi constatado que uma questão que acontece na vida de uma pessoa, ela tem diversas origens, tem várias influências e o principal é a maneira como a própria pessoa digere isso. Então, voltamos lá à importância do fígado, processamento das emoções. É a sua própria capacidade de lidar com aquilo que chega para você. Isso se chama construção da identidade, que independente de qualquer fator externo, existe um eu interior que é quem pode definir as coisas. Para terminar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um conto. Vocês já sabem que eu gosto muito das histórias e dos contos. Eu vou contar hoje, é um pequeno conto, se chama Eu Sou Quem Sou. É do Jorge Bucay, do seu livro Contos para Pensar, está na página 13. Mais uma vez, eu não sou quem gostaria de ser, não sou o que deveria ser, não sou o que a minha mamã gostaria que eu fosse. Eu sou quem sou. A propósito, quanto a mim, toda a nossa patologia psicológica provém da negação desta frase. Todas as nossas neuroses começam quando procuramos ser quem não somos. Em Deixa-me que te conte, escrevi sobre a autorrejeição. Tudo começou naquele dia cinzento em que deixaste de dizer, orgulhoso, eu sou. E meio envergonhado e temeroso, baixaste a cabeça e mudaste as tuas palavras em comportamentos por um pensamento. Eu deveria ser. E se é difícil aceitar quem eu sou, quanto mais difícil não é, por vezes, aceitar a terceira dedução do conceito, o que é. Então, meus queridos, minhas queridas, esse é o recado que eu deixo para vocês. Uma frase, um clichê. Se eu gosto de mim, quem é que não vai gostar? Uma boa semana, até o próximo vídeo. Por favor, façam aqueles likes, comentários, mandem as suas sugestões, as suas questões. Isso me dá alimento para eu produzir novos vídeos, ok? Até a próxima. Obrigada pela atenção.